Uma noite para ser esquecida pelo lado do Fortaleza. Essa aqui é a grande verdade, tá? Sem a menor possibilidade dessa noite não ser tratada com um sinal de alerta. Não é terra arrasada, eu gosto de usar essa expressão. Não é o fim do mundo, não tem negócio de tirar treinador, dispensar jogador, mas é um resultado que precisa chacoalhar de alguma maneira o time do Fortaleza. Por dois motivos. O primeiro, o América Mineiro não pode chegar no Castelão, no contexto atual, e fazer 3 gols no Fortaleza. Não pode. O Atlético tinha 7 gols em 12 jogos, o América não tinha feito nenhuma vitória ainda. O América não tinha feito em um jogo mais de 2 gols e chegou no Castelão e vence da maneira que foi. E a outra coisa é porque lá em Recife, e vai ficar aqui no vídeo, no final, o vídeo do jogo do Náutico, eu falava, ganhou, a gente precisa focar na vitória, porque é uma vitória muito relevante por conta da atuação do João Ricardo e por conta da importância da tabela. Você está vencendo um adversário direto pelas primeiras posições, mas é bom a gente não esquecer de que o time não jogou bem. Aí muito se colocou na conta da final da Copa do Nordeste, dos jogos em sequência que desgastou o elenco física, mentalmente. O próprio Sacha falou sobre isso na coletiva pré-jogo já do América. Não jogou bem contra o Náutico. Naquele dia a sorte foi pro Fortaleza. Hoje teve volume e foi derrotado de uma forma acachapante, né? É uma vitória, uma derrota, na verdade, né? Uma vitória do América que precisa ser tratada com seriedade. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de maneira geral. Obviamente a gente vai falar nesse vídeo sobre um pouco do jogo e sobre as consequências desse resultado, o que é que vem pela frente, pelo menos na minha humilde opinião. E aí eu peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, rumo aos 15 mil inscritos, agradecendo a todo mundo. Então, já interage aí, já manda esse link aí nos grupos, comenta, deixa tua opinião, participa. Toda interação aqui, o YouTube entende que esse vídeo é bom, manda para mais pessoas e aí a gente continua crescendo. Eu agradeço a moral de vocês, tá? E falar também do nosso querido Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Uma empresa que ajuda o empreendedor a crescer no seu negócio. Se você está com dificuldade aí de entender como é que faz a gestão financeira, que melhores aportes financeiros você pode ter, como é que se gerencia uma equipe profissional que pode lhe auxiliar, uma cooperativa que se une a você nesse empreendimento, acesse o site. Vai lá, confere o site do Sicredi, vê todas as possibilidades de como o Sicredi pode ser de fato um grande parceirão, porque como diz o slogan, não é só dinheiro, é ter com quem contar. O Sicredi é um grande parceiro que você tem a possibilidade de estar junto com ele, tá? Vamos lá, vamos falar sobre esse 3-0 para a equipe do América. E eu tenho gostado de conversar nos vídeos aqui, de falar sobre as estatísticas do jogo, né? E eu tô com o Flash Score aberto aqui, é o aplicativo que eu estou mais usando também. Eu uso o SoftScore 365, mas ultimamente eu tenho usado bastante o Flash Score. Do jogo todo, o Fortaleza ficou com 65% a 35% de posse de bola. Foram 25 finalizações do Fortaleza contra 8 do América. Na direção do gol, no alvo, foram 10 do Fortaleza contra 7 do América. Só aí a gente já vê uma discrepância, né? Chances claras, 2 para o Fortaleza e 4 para o América. Ou seja, se a gente for falar de porcentagem, o América com 35% de posse de bola chegou 8 vezes com finalizações, 7 no alvo. Só uma não foi na direção do alvo. E o América fez muito pouco, tá? No segundo tempo, então, nem se fala. Chances claras, 4, mais da metade daquilo que foi no alvo. E das 4, 3 foram gols. Olha a eficiência da equipe do América num dia que Fortaleza dominou a posse de bola. No segundo tempo, só pra gente ter uma noção, Fortaleza finalizou o segundo tempo com 71% de posse de bola, 13 finalizações. Das 13, 2 só na direção do gol e uma chance clara. Só. É exatamente isso que o Fortaleza fez ao longo do jogo. Então os números só refletem um pouco da ineficiência e talvez uma palavra até mais pesada, mas que explique melhor o que foi
o Fortaleza no jogo é a incompetência mesmo desse time na noite dessa terça-feira, dia 16. É uma noite ineficiente, né? De um time que vem com mudanças, é verdade, sem o Meirelles, sem o Brits e sem o Rodriguinho. E aí os caras que entraram não deram conta do recado, foram bem abaixo, inclusive. Eu vou dizer que foi o Crispinho, né, o cara que entra no lugar do Meirelles, porque o Carpini mantém Vitinho e Luiz Henrique, e Luiz Fernando. Então foi o Crispim que entrou no lugar. O Crispim fazendo outra função, obviamente. Não foi bem. O Lucas Emanuel que entra no segundo tempo também não foi bem. Eu vou falar das mudanças. Entra o Mailton, que, assim, é incrível a queda do Mailton, tá? Assim, é assustadora. Como tinha uma Mailton dependência e hoje é melhor sem o Mailton. O Fortaleza é melhor sem ele, né? Quando ele não tá com o Rodriguinho ou então com qualquer outro ali. O Fortaleza tem sido um time muito mais perigoso, até nas bolas paradas mesmo. E o Cauã Rocha, hoje talvez tenha sido uma partida bem abaixo dele, tá? Eu não acho que o Cauã. Eu acho que o Cauã foi fritado em algum momento ali. Ele foi pegue para Cristo, né? O Carpini abriu mão dele em alguns momentos. Nem acho que ele tinha ido mal, mas hoje especificamente acho que ele fez uma partida bem abaixo. E não só ele, né? O Luan Freitas e o Gasal também. Até porque o América faz 2-0 no primeiro tempo. E os dois gols com jogadores dentro da pequena área para fazer o gol, tá? Não foi aquele chute fora da área, não foi, enfim. Dentro da pequena área. Cruzamento e uma jogada no segundo gol ali que gera um rebote do João Ricardo, depois um outro cruzamento do Mastriani e o gol do Gabriel Barros. E antes já tinha tido uma jogada pelo lado esquerdo, nas costas ali do lado direito, do Mailton. Cauã Rocha não conseguiu fazer o corte, a defesa que se desorganizou, veio um cruzamento e o Segovinha faz o gol. Então, a gente está falando de erros defensivos grotescos. Cauã Rocha, Luan Freitas e Gasal, muito assim, expuseram muito o sistema defensivo do Fortaleza, que em momento algum foi compacto, né? O Carpini até saca o Rodrigo no segundo tempo, porque queria botar o time para frente, traz o Crispim para ser o segundo homem de meio, coloca o Lucas Emanuel, abre Vitinho e também o Luiz Fernando, mas mesmo assim o time continuou sem atacar e muito mais exposto. O América, por exemplo, abriu mão de jogar no segundo tempo, mas ainda assim ainda consegue a jogada lá no final para fazer o 2-0. Então, as mudanças do Carpini acabaram não rolando e durante o jogo muito menos, né? Entrada, né, assim, só o Wellington, e eu até comentei isso no meu Instagram. Só o Wellington entrou bem. Pô, é porque eu acho que o Wellington tentou. Ele foi pra cima, tentou na individualidade. Ah, só correu. Mas é aquela coisa. Correu, tentou driblar, acertou algumas finalizações, tentou alguns cruzamentos. Outros ele errou bizonhamente também. Mas dos que entraram, pelo menos ele participou de uma tentativa do Salceiro ali. Mas se a gente for olhar substituição a substituição, as trocas que o Carpini fez, a entrada, por exemplo, do Lucas Emanuel. Muito, muito mal, assim. O Lucas não participou do jogo praticamente. Fez um pivô para uma finalização do Luiz Henrique, que foi a única finalização mais perigosa do Fortaleza no segundo tempo. Pochettino, de novo, assim, mais abaixo. Até tentou. Foi um cara que finalizou, obrigou o Gustavo a trabalhar, o goleiro do América. E depois Mucuri e Prió, assim, pouco fizeram mesmo, assim. Acho que o Mucuri até participa de cruzamento e tudo mais, mas enfim, o Fortaleza não elevou o patamar. O meu ponto é esse. E não conseguiu fazer um grande jogo em momento algum da partida. Então é uma noite realmente bem ruim, de uma inoperância, né, do seu sistema ofensivo. Aí você pode justificar, não, mas teve volume, né? O treinador gosta de dizer, pô, estivemos não sei quanto, de posse de bola, com quantas finalizações, era pra gente ter tido uma sorte melhor e tal. Eu acho pouco se você for por esse lado, porque o Fortaleza enfrentou, como eu já falei, um América extremamente frágil. Já disse algumas estatísticas aqui no começo do vídeo. Assustador como o Fortaleza conseguiu desperdiçar pontos para esse América, tá? O América que neste momento é o 20º colocado com 6 pontos. Ele tá nada mais, nada menos do que a 7 de empatar com o Botafogo de Ribeirão Preto, que está fora da zona de abaixamento. Primeira vitória, já tinha perdido 9 vezes, 3 empates, tinha tomado 24 gols, tinha feito apenas 7 gols em 12 jogos e faz 3 contra o Fortaleza. Ele faz quase o mesmo, a metade daquilo que ele já tinha feito no campeonato inteiro. Então é um negócio assim de fato assustador como o Fortaleza foi bem aquém hoje e desperdiça a oportunidade de ficar no bloco de cima, tá? Antes da gente ir para a reta final, não vai embora não, tá? Fica aí que a gente tem mais um assunto para a gente conversar.
Quero falar da Minimal, estou usando a minha cinza, ela é muito confortável, tecido de algodão egípcio que cola, né, veste muito bem no corpo, que não desbota, que não encolhe quando lava, assim, um nível muito alto. E além disso, não tem só as camisas não, tá? No site da Minimal, e você pode entrar acessando esse QR Code aqui, você vê que, ó, não vai sobrar nada, não vai sobrar nada até o final da Copa, tá? Porque é um produto melhor do que o outro e o nível é de Copa do Mundo. Então, tem calça jeans, calça de outros modelos, cores variadas de camisas que são mais básicas, outras mais elegantes, tem camisa social, um preço melhor do que o outro e você tem 22% off nos kits com 4 camisetas. Então coloca lá, Fala Manso, que você vai ter o desconto. Testa aí no site, só para você ver, só para ter esse gostinho. Então cola na Minimal, grande parceira do nosso canal também. Fortaleza agora vai para uma sequência, né, de jogos nessa Série B do Campeonato Brasileiro que precisa ser que ela precisa ser ponderada. Ele pega o CRB fora no dia 21. No dia 28 pega o Sport aqui em Fortaleza e aí depois joga contra Ponte Preta e Atlético Goianiense. CRB e Sport, dois adversários duríssimos. O CRB, que vem numa campanha oscilante, né? Ganha fora, perde em casa, mas é um time chatíssimo de jogar. Ah, é o 15º colocado, mas é muito chato de jogar. E depois pega um concorrente direto hoje, o terceiro e quarto, né? Nesse confronto. Então, é importante ficar com a anteninha ligada, porque virão jogos bem complicados pela frente para a equipe do Fortaleza. E não adianta fingir que não vai acontecer. Não, jogos difíceis em sequência e o Carpini precisa olhar para aquilo que aconteceu hoje e não deixar se repetir. Precisa levar de novo a guarda, não pode baixar tanto, até porque o Fortaleza veio... Ah, então podem colocar a culpa nos 3 dias de descanso. Não foi por isso que o Fortaleza jogou mal contra o América. Mas é inegável que também você precisa levar de novo o seu poder de concentração, né? De estar ligado na competição. Você não pode desperdiçar pontos como aconteceu contra a equipe do América hoje, tá? Esse é o vídeo, esse é o conteúdo. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações. Muito obrigado se você chegou até aqui. Eu lhe agradeço demais e muito obrigado. Comenta aí, tá? Participe. E aqui vai ficar mais conteúdo, eu falei, né? Aqui vai ficar, inclusive, nem sei se foi o último do Fortaleza, mas vai ficar o jogo contra o Náutico, onde nesse vídeo eu falo exatamente isso. Ganhou, beleza, tem que comemorar, mas não jogou bem. E aí, já engata o segundo jogo jogando mal, tá? Então confere aí. Dá essa moral pra gente. Grande abraço e até a próxima.